Amados irmãos, irmãs, estes 3 dias, 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro, nos abre a possibilidade de falar da tríplice dimensão da igreja. Falamos de uma igreja em 3 dimensões: igreja militante, igreja padecente e a igreja triunfante. Igreja militante somos todos nós que militamos nos caminhos desta terra, que estamos em caminhada, buscando aperfeiçoar-nos a cada dia, colocar em prática a ordem de Jesus mesmo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Almejamos o céu. Quando lembramos a igreja padecente, nós recordamos aqueles nossos irmãos que já se encontram salvos, sim, mas que se encontram no purgatório, e celebramos isso no dia 2 de novembro, rezando, inclusive, na próxima terça-feira, dia de finados, rezar pelas almas do purgatório. E também temos a igreja triunfante, que são os grandes santos, são todos aqueles que viveram bem o que está contido hoje de um modo especial na palavra. É a igreja que já se encontra nos altares, a igreja triunfante, a igreja como luz que ilumina a humanidade. Mas o terrível é que inventaram uma festa não para celebrar aqueles que se encontram no céu ou aqueles que já se encontram salvos a caminho do céu, mas inventaram uma festa que se celebra aqueles que se encontram no inferno, conhecido como Halloween ou Dia das Bruxas, que mistura elementos do ocultismo, e o cristão de verdade não deve celebrar isso. Ah, padre, mas isso é elemento folclórico, as escolas fazem isso. Quando olhamos, gente, e os grandes exorcistas nos dizem muito bem claro, o demônio ele é como um cão amarrado, ele late, faz muito barulho, mas se você não chegar perto dele, não mexer com ele, ele também não mexe com você. Porém, se você brinca com esse cachorro e aproxima-se dele, ele vai te abocanhar. Então, tomar esta palavra deste elemento que se celebra, esta festa macabra do Dia das Bruxas, é pensar que o cristão não tem nada para celebrar nesse dia, não tem nada que celebrar, porque celebrar aqueles que foram para o inferno, a igreja inclusive não diz quem são os que foram para o inferno, ela diz daqueles que se encontram no céu, e nós temos nos altares, nós encontramos aí uma imagem de São José, nós encontramos a imagem de tantos santos, e também, diga-se de passagem, quando você olha aquelas imagens, as pessoas que se fantasiam do Dia das Bruxas, são rostos deformados, de pessoas tristes, porque representa justamente isso, aqueles que foram para o inferno. Gente, nós não temos que celebrar rostos deformados, nós precisamos celebrar os rostos transfigurados, daqueles que viveram bem nesse mundo, e com a sua vida se tornam então exemplo para nós. E vocês que são pais católicos, que colocam os filhos nas escolas, devem denunciar as escolas que celebram o Dia das Bruxas. Inclusive a escola católica não deve celebrar o Dia das Bruxas. Em determinada cidade onde eu passei, claro, eu cheguei a Uruaçu há pouco tempo, mas eu dei esse grito também, dizendo que uma escola católica estava celebrando isso, celebrando o Dia das Bruxas, fazendo lá mural, colocando aquelas abóboras com velas dentro, celebrando com rostos deformados aquelas crianças, e eu dizia muito bem claro, isso não tem nada de católico. Se você perceber isso em alguma escola que seu filho estuda, você pode ir lá denunciar isso. Como cristão católico, nós temos esse dever. Escola católica deve celebrar Dia de Todos os Santos,
E fica como sugestão isso, e achei bonito a iniciativa do Padre André e Padre Nielson e Padre Mosaí, que fizeram hoje lá na São Sebastião, as crianças vestidas de santos, de Santa Teresinha, de Dom Bosco. Foi bonito, eu vendo aquilo, percebendo então isso. Nós não temos que celebrar rostos deformados, celebrar dia das bruxas, isso não. Celebrar dia de todos os santos, celebrar aqueles que viveram bem, que ouviram a palavra de Deus. Ah, padre, mas é algo de folclórico, não tem nada a ver não, vestir lá uma coisinha à toa de nada. Mas o problema é que tem pessoas contaminando espiritualmente a partir desta realidade, e se contaminam de verdade. Pensar então esta situação colocada é olhar então para a palavra e entender que aqueles que querem viver a partir do Evangelho, a partir das leituras, não tem nada que celebrar aqueles que foram para o inferno. Pensar esta verdade: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Hoje os mestres da lei vão colocar Jesus diante de uma pergunta, e não é uma pergunta capciosa, é uma pergunta porque ele mesmo estava em dúvida. Porque se a gente olha lá para o Antigo Testamento, existe algo chamado Torá, e a Torá, ela não condensava somente os 10 mandamentos que foram deixados por Deus a Moisés, mas eles ajuntavam 613 preceitos em torno desses 10, e era tanta lei, tanta lei, tanta lei, que aqueles mestres da lei acabavam se confundindo, porque ninguém consegue colocar tudo em prática, esses 613 preceitos. E então aquele mestre da lei que estava dentro daquela cultura judaica, vem colocar Jesus com esta pergunta, para que ele pudesse entender os seus dramas. Qual que é o maior de todos os mandamentos, o primeiro de todos os mandamentos? Jesus não responde por ele mesmo, mas ele volta lá na Torá, lá no Antigo Testamento, a partir do livro do Deuteronômio. Mais específico, capítulo 6, versículo 4, o que os judeus chamam Shema Israel. Esse Shema Israel é uma oração que os judeus fazem todos os dias, e traduzido do hebraico, escuta, ó Israel. Nós sabemos que Deus deu a Abraão a promessa de um povo numeroso. Depois vamos encontrando a aliança feita com Isaac, Jacó que se muda então o seu nome para Israel. Israel que sou eu e é você hoje, como esse novo povo. Esse novo povo que nos vem a partir de Jesus, com esta nova lei, com estes preceitos que o próprio Jesus nos deixou, que é resumido aí então em 2. Esse primeiro mandamento tirado do livro do Deuteronômio: ouve, ó Israel, cuida-os de pôr em prática, para ser feliz e te multiplicares sempre mais. Existe um ditado latino, gente, que se diz fides auditum. A fé, ela vem pelo ouvido. Então hoje nós nos perguntamos: o que temos ouvido ultimamente? O que você tem deixado cair nos seus ouvidos? É tanta e tanta informação, tanta e tanta música, e muitas vezes músicas baixas que vão trazendo tanta putriqueira para dentro de casa. Olhar esta palavra: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é pensar o que tem entrado pelos meus ouvidos. Ah, padre, mas eu nem sei quais músicas boas que a gente pode ouvir hoje. Vá ouvir música clássica que te eleva na sua alma. Vai ouvir um Beethoven, um Tchaikovsky, um Vivaldi. Vá ouvir estas músicas clássicas que nos elevam. Já que talvez não tenhamos tantas músicas com letras que edificam nos dias de hoje, é preciso saber ter um ouvido acurado para ouvir bem. E a música clássica, ela nos predispõe com essa preparação da alma para ouvir a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Mas não é qualquer um que consegue ouvir música clássica. É preciso ter um ouvido educado. Ouve, ó Israel, significa eu colocar o meu nome, você colocar o seu nome aqui,
qual é o seu nome, você diz: ouve, ó Padre Luvanor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e você diz o seu nome. Ouve você mesmo, o Senhor Deus de Israel é o único Senhor. E continua Jesus ainda dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. Gente, é muito sério isso. Quando se decide celebrar Dia das Bruxas, é como pensar elementos estranhos que vão entrando na própria vida e que vai tirando esta palavra de Deus. Alguém dizia: ah, padre, esses elementos estranhos da festa de Halloween, como sendo folclore, não me influencia em nada não. Esses elementos aí é só para indicar de uma forma negativa para a criança, para ela aprender que existem coisas ruins no mundo. Aí eu deixo ela experimentar e vestir uma roupa de bruxa nela, mas pensar isso: ah, então eu tenho que experimentar tudo? Não, tudo tem que ter uma primeira vez. Por que a pessoa não bebe veneno pela primeira vez para ver se vai morrer mesmo? Tudo tem que ter uma primeira vez, tudo tem que experimentar de uma forma negativa, né? Aí daí a pouco, não, vou dar droga para o meu filho pela primeira vez para que ele possa saber de uma forma negativa que drogas é ruim. Gente, tem coisa que não tem necessidade. Educa a partir daquilo que já se traz como verdade, a partir da vida dos santos. Achei bonito conversando hoje com uma jovem, inclusive filha do Gilmar aqui, doutora Patrícia, ela dizendo que tem educado as crianças contando história de santos. Que beleza! Ao invés de contar histórias de coisas macabras, contar a história dos santos, contar histórias bíblicas, e isso vai colocando na criança, inclusive a calma que ela precisa. Sua criança é agitada, vai contar coisas boas para ela. Tem gente que coloca tanta coisa pesada na vida da criança, tanto desenho esquisito, e a criança vai vivendo de uma forma estranha, vai crescendo como uma criança nervosa. É preciso hoje pensar então esta palavra. O que eu tenho colocado nos meus ouvidos? O que tem entrado pelos meus olhos? O segundo mandamento é... Aí Jesus já não toma mais desse livro do Deuteronômio, mas Jesus vai voltar lá para o livro do Levítico, capítulo 18, que vem falar das leis relacionadas aos irmãos. E ele resume então esses dois mandamentos, como os dois mais importantes: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que estes. Gente, quando compreendemos isso, vivemos um mundo melhor. Bento XVI, ele trazia para nós, eu não me recordo qual a encíclica que ele coloca esta palavra, mas ele diz que o irmão não é um inimigo a ser eliminado e combatido, mas é um irmão a ser ajudado. Quando temos essa compreensão de que o irmão é alguém que representa outro Cristo, é o alter Christus, que eu preciso olhar para ele com um olhar de amor. E se cada um ouve esta palavra e coloca em prática, como teríamos um mundo mais humano, um mundo onde haveria mais compreensão? Mas o grande problema é que tantos e tantos já não querem mais ouvir esta palavra hoje. Aquele mestre da lei, inclusive a gente não encontra isso com facilidade na Bíblia, mas Jesus elogia um mestre da lei. É raro isso na Bíblia. E ele vai dizer com clareza: o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus, não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os sacrifícios e holocaustos. Aquele mestre da lei, gente, concordou com Jesus. Hoje parece que está na moda discordar de Jesus, né? Ah, a igreja fala isso, mas eu penso assim. Ah, os mandamentos estão colocados, mas eu... Quando entra um mas aí, você precisa se perguntar se você é católico de verdade mesmo. Quando existe um mas, é um discordar, não daquilo que a igreja tem trazido, mas daquilo que a palavra tem nos orientado. Ah, o padre falou que não pode celebrar Dia das Bruxas, mas eu não estou nem aí para ele não. Ele não está aqui quando acontecer alguma coisa desse tipo. Gente, por mais que o padre não esteja a te olhar, Deus
é onipotente, onipresente, onisciente, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. E nós precisamos olhar para a palavra e deixar Deus nos falar através destes 2 primeiros mandamentos e através daquilo que o mestre da lei colocou também na prática. Acolher, deixar esta palavra ser uma palavra concorde. Eu concordo com isso mesmo, Senhor, é isso. Deus em primeiro lugar, o irmão preciso ajudar também. A caridade. Inclusive, dentro desse tempo, dia 2 de novembro, é um dos pontos que talvez é esquecido, mas é tempo de caridade. Existe sim, claro, as obras de misericórdia, que é visitar ali os mortos, levar nossa homenagem a eles, mas tempo de caridade também. Amar o próximo como a si mesmo. Olha como termina o Evangelho, Jesus dizendo daquele homem, Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. É isso que precisamos ouvir de Jesus. Quando concordamos com Ele, tu não estás longe do reino de Deus. Gente, hoje são tantas e tantas vozes que têm se apresentado aí. É preciso hoje, com uma escuta atenta, dizer, o que é importante para a minha vida é ouvir o que Deus tem a me falar, a me educar e a educar os meus filhos. Leva para sua casa esta palavra. Celebrar dia das bruxas? Não. Católico de verdade celebra dia de todos os santos. Católico de verdade reza por aquelas almas que se encontram no purgatório. Mas celebrar aqueles que foram para o inferno, não. Os rostos deformados, não. Precisamos de rostos transfigurados. Pessoas santas que vivem bem. Os santos foram esses que viveram bem a palavra. E talvez tem santos que não foram canonizados, que você olha, inclusive encontrei uma senhora uma vez, que ela me dizia, padre, tal pessoa faleceu, ficou sabendo? Fiquei. Pois é, padre, se aquela pessoa não for para o céu, eu não sei quem mais vai não. Pessoa que viveu santamente, mas que talvez não entrou para o cânon romano, para a lista dos grandes santos, mas que viveu santamente. Tem pessoa que a gente olha para o rosto dela e a gente enxerga a santidade. A gente enxerga um rosto puro, um rosto feliz, um rosto alegre, um rosto transfigurado. São estes rostos que nós precisamos celebrar, não rostos desfigurados. Que Deus nos ajude também a nós mesmos transfigurar-nos pela palavra, transfigurar-nos pela música, transfigurar-nos a partir da presença de Deus que mora em nós e quer fazer morada em nosso coração. Deus nos ajude com essa compreensão a responder como aquele mestre da lei e assim ser também louvado por Jesus. Tu não estás longe do reino do céu. Que Deus nos ajude a compreender esta verdade. Assim seja. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos